Olá, tudo bem com vocês? Em alguns dias fiz post na minha comunidade sobre refutar um gringo e bom, estamos aqui. Vamos começar o vídeo. Finally, something interesting. Para começarmos, vamos para a print que diz a seguinte coisa. Abre aspas, eles precisariam afetar, criar e destruir todo um contínuo espaço-temporal 4D, não apenas uma dimensão ou alguns universos. A destruição deve ocorrer por meio de poder direto, não por meio de truques, artifícios narrativos ou fenômenos narrativos como viagem no tempo, linhas do tempo ou apagamento de espaços em branco. Nenhuma das façanhas dos jogos do Sonic mostra 4D direto e consistente. Manipulação ou destruição de um contínuo espaço-tempo. Todos os exemplos que seu oponente deu envolvem destruição espacial 3D ou manipulação temporal, não verdadeiro poder dimensional superior. Destruir O, Terra, Lua ou estrelas nível 5 a 4, A, não baixo 2, C. Nenhuma dessas afirmações ou cenas mostra que a energia do caos distorce toda a variedade do espaço-tempo. Afirmar que, como as esmeraldas são mais fortes que os mundos baixo 2, C, é uma falácia dimensional, contagem de dimensões. O caos e as esmeraldas têm demonstrado repetidamente que afetam o ambiente, a energia ou o tempo localmente, e não a estrutura universal do espaço-tempo. Seu poder é imenso, mas permanece tridimensional e temporal, não quadridimensional em sua estrutura, fecha aspas. Sim, isso é verdade, porém não precisa necessariamente ser algo explícito na cara só citar que você destruirá o mundo que você automaticamente vai ter e não precisa ser algo direto, mas sim algo que afirme ou confirme sobre tal personagem ser isso. Só o feito do Solaris superdimensional já é o suficiente para 5D, que superdimensional para quem não sabe é uma dimensão que existe um hipertempo, que existe mais um eixo dimensional. Destruir várias estrelas e lua sim dá nisso que você falou, mas ó que vemos que o Eggman destruiu um conjunto de estrelas não em forma de quantidade, mas sim um conjunto usando a energia do Eggman Blaster e eu não falei em nenhum momento que destruir um conjunto estrelas ou daria Love 2, C, mas sim 5, C e 5, B, em nenhum momento afirmei sobre as esmeraldas distorcerem espaço-tempo. Mas sim a White Space que possui um espaço-tempo contínuo que Super Sonic moderno e o Super Sonic clássico derrotaram o time e isso não é uma falácia dimensional, mas sim a superioridade sobre o Sonic ser acima de certas entidades do seu verso. Algumas cans. Agora vamos para a segunda print sobre os argumentos dele sobre Sonic, que aqui diz, abre aspas, as 1001 noites é um reino de histórias metafísicas, não um reino superior confirmado. Construção dimensional. Os espaços infinitos são metáforas narrativas que descrevem livros de contos mágicos, não infinitos cosmológicos literais. Existindo através do tempo, passado, presente, futuro, sendo 4D em estrutura. Significa temporalidade não linear, não existência transespacial. Apagar linhas temporais ou redefinir o tempo destruindo contínuo 4D, essas são alterações temporais, não destruição do nível do contínuo fecha aspas. Na verdade não são só metafísica, mas eles TBM fazem uma composição de sonhos que segundo as guias do Sonic Divine é literalmente um sonho que em Sonic Sonhos é a mesma coisa que realidade e eles vivem em uma coexistência. O que é uma coexistência? É um tipo de realidade onde junta realidade com sonhos sem afetar o ambiente ou algo parecido para não impactar negativamente. Houve post-Viter sobre os sonhos serem mundos totalmente independentes ou que esses mesmos mundos são algo que não tem fim ou algo parecido com infinitos. O próprio jogo e o próprio Mizuano curtiu o post da pergunta do cara, ou seja ele confirma que sim e ainda por cima não, os infinitos espaço não é uma metáfora.
mas sim algo confirmado, já que a SEGA também trabalhou sobre as guias e fazendo participação nessas guias, e também a SEGA se impressionando sobre o quão as guias de Sonic são muito grandes e também o quão trabalhoso foi as guias, ou seja, as guias de Sonic Secret Rings não são uma metáfora ou em sentido figurativo, mas sim são no literal, e que Sonic base se escala a Rag 3, a provavelmente Love 2, se por motivos da sala do templo existir estrelas, universos, e poderíamos apontar que sim existe uma 4 dimensão nesse templo. Solaris literalmente existe nas linhas do tempo do passado, presente e futuro, ok. Poderíamos apontar que ele existe, mas nas linhas tempo poderíamos apontar como infinito. Mas não é explícito algo temporalidade ou algo não linear, já que existe o espaço-tempo contínuo, já que nas guias vemos que ele apaga um traço das linhas tempo, interceptando o espaço-tempo contínuo, e que as linhas do tempo que podemos apontar que seria um multiverso dos Sonics, que é declarado como infinito. Be that one, right? Not necessarily. Time is just one dimension of reality. Within the endless possibilities of space, there could be an infinite number of other Sonics out there. Wow, what would they be like? When it comes to the multiverse, anything is possible. Já que ele apagou uma parte das linhas, que são os multiversos, que dá no mínimo 2, aí junto com o feito do Solaris ser superdimensional e com a cosmologia e a escala de Sonic, onde ele se escala, que eu fiz alguns dias atrás, é no máximo 1b. Bom, vemos que ele sempre comete a falácia da negação e também do espantalho às vezes. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir, tchau e tenha um bom dia, boa tarde e boa noite para todos.